Olá, vamos falar de um julgado que está no informativo 832 do STJ. Ele trata sobre direito civil, direito processual civil. O tema, mais especificamente, é a questão do bem de família. Porque eu tenho uma lei de 8.000, a lei 8009, que é de 90, que ela traz aí o bem de família legal. E o que acontece? O CPC traz um rol lá de empenhorabilidade. E lá consta a questão do bem de família. E aí, o que vem nessa discussão é o seguinte: olha, eu tenho um CPC de 2015 que trata e fala do bem de família empenhorável, e eu tenho uma lei que é lá de 90. Então, eu posso entender que o rol lá do 833 do CPC, ele foi exaustivo, então basta Código Civil e Código de Processo Civil para falar de bem de família, não existe mais outro bem de família nos moldes do 8009, teria sido então tacitamente revogado. O destaque diz o que para nós? Ele fala assim: olha, o bem de família voluntário ele mantém com o bem de família legal relação de coexistência e não de exclusão. O que significa isso? Isso quer dizer o seguinte: olha, um não exclui o outro. É totalmente possível no ordenamento jurídico a existência de bem de família voluntário e o legal. Então, o que é mais importante aqui? É se ater às razões pelas quais ele subsiste. As informações de inteiro teor, elas começam dizendo o seguinte: discute-se se a proteção legal conferida pelos artigos 5º, 1º e 5º da Lei 8.009 ao bem de família teria sido tacitamente revogada pelo CPC. E aí ele já começa falando: olha, essa tese, ela contraria dois pontos aqui importantes. Não dá para aceitar essa tese de revogação tácita. A tese de que esses dispositivos foram tacitamente revogados contraria o próprio CPC, porque lá no CPC ele mesmo admite a convivência com outras declarações legais de impenhorabilidade ao estabelecer, antes de apresentar o seu próprio rol, o rol do CPC, ele estabelece que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Ou seja, o próprio artigo 832 do CPC ele abriu margem para que outro diploma normativo possa, em casos específicos, dizer o que é impenhorável ou inalienável. E além disso, continua o informativo, o julgado, dizendo o seguinte: olha, o entendimento de que o artigo 833 do CPC teria exaurido todas as hipóteses de impenhorabilidade é incompatível também com a tradição jurídica brasileira, na qual o bem de família foi sempre regulado por outros diplomas e normas, como o Código Civil de 16, o Código Civil de 2002 e a Lei 8.009. Então é incompatível demais eu querer argumentar que o CPC de 2015 ele extinguiu o bem de família legal se eu ainda tenho inclusive o Código Civil tratando sobre o tema. Né? Então não. Veja bem, o fato de o CPC ter afirmado lá no inciso 1 do 83 que são impenhoráveis os bens declarados por ato voluntário, não sujeitos à execução, isso não implica a revogação tácita do artigo 5º caput, parágrafo único, lá da Lei 8.009, que cuida de outra hipótese, a hipótese adversa. Declara lá, o que acontece? Lá declara a impenhorabilidade do bem de família de menor valor quando o outro não for indicado no registro público. Perceba que quando eu falo de bem de família voluntário, ele é instituído. Há uma instituição, um ato de vontade, tornando aquele bem um bem de família. Agora, o bem de família legal, ele decorre diretamente da lei. Não precisa que haja antes uma instituição, uma indicação feita por um ato de vontade ou que conste de um registro. Não precisa estar escrito no registro imóvel que aquele bem é um bem de família, se ele se enquadra na situação legal de bem de família. Um bem de família legal, ele decorre da própria lei, independente de um ato de vontade ou de um registro. Nesse sentido, o bem de família voluntário, ele encontra previsão lá no artigo 1711 e também no 833, inciso 1 do CPC.
E ele mantém com o bem de família legal, que é o da Lei 8.009, relação de coexistência e não de exclusão. E justamente por isso, conforme acabamos de falar aqui, o fato do imóvel não estar registrado como bem de família não o torna penhorável. Haja vista o que estabelece os artigos 1º e 5º da Lei 8.009. Então, entender essa diferença entre bem de família voluntário e bem de família legal. As características de um e de outro são diferentes, por isso eles podem coexistir no ordenamento jurídico. O CPC não revogou tacitamente o bem de família legal previsto na Lei 8.009 e podem sim coexistir. Pessoal, espero que tenha facilitado aí a compreensão do julgado e também muito importante compreender que são diferentes as características e a forma de comprovação da existência do bem de família legal e do bem de família voluntário. Isso é muito importante também, tá? Espero que tenha auxiliado de alguma forma. Fiquem com Deus, até um próximo vídeo. Vejo vocês lá.